Oi, gente, tudo bem? Nesse vídeo, eu quero te ensinar a confeccionar esse lindo suplá com borda de coração, que você pode fazer ele, né, nas cores que você desejar. Esse aqui foi confeccionado no camurça, né, ou bege, porque também é muito parecido, né, outras marcas aí vem escrito bege, mas nessa marca que eu comprei vem escrito camurça. Então, você pode confeccionar aí em outras cores, independente da cor que você fizer, ele vai ficar lindíssimo, porque esse suplá é simplesmente maravilhoso. É o que eu mais vendi e vendo por aqui até hoje. E eu trouxe, né, deixei para poder trazer esse suplá agora, nesse momento, porque completamos mais de 1000 pessoas aqui inscritas no nosso canal, e isso é uma felicidade muito grande para mim, porque eu jamais pensei que pudesse chegar a tanto, e hoje vejo que temos o potencial de crescermos ainda mais. Então eu quero trazer esse trabalho lindo aqui para vocês, como forma de agradecimento por todos os inscritos. Gente, eu tô gripada, me perdoa. Por todos os inscritos aqui no canal. E é isso, né? É trabalhando que a gente cresce, então vamos trabalhar. Então eu espero que vocês gostem dessa videoaula, e se vocês gostarem, para vocês que ainda não são inscritos, se inscrevam no nosso canal, né? Se fizer, fala aí, né? Comenta aí o que você fez, compartilha com outras pessoas. E antes de começar, eu quero também deixar uma frase de Guimarães Rosa que diz assim: é junto dos bons que a gente fica melhor. Então é junto de vocês que eu vou ficando ainda melhor por aqui e fazendo, né, o que eu gosto de fazer com muito amor no meu coração e passando para vocês o pouquinho que eu sei e com certeza aprendendo muito também, porque é ensinando que a gente aprende. Então, meu muito obrigada mais uma vez e vamos para o vídeo. Para poder confeccionar esse jogo, eu estou utilizando o fio 8 dessa marca aqui, que é a B&B, 8 fios, na cor camurça. Estou utilizando também a agulha 3,5 milímetros, ok? Eu já fiz muito dele no fio 6 também, fica excelente. Mas como eu tô com esse fio aqui nessa cor, eu achei ele muito bonito, eu quero fazer um para poder ver como que vai ficar, acredito que vai ficar bom. E, ao mesmo tempo, gravar e deixar aqui para vocês também. Então, vamos lá para nossa aula. Para poder começar, nós vamos fazer o círculo mágico. Gente, eu só peço perdão, minha garganta tá um pouco ruim, eu tô um pouco gripada. Mas nada que atrapalhe continuar aqui não, tá? E se você gostar desse vídeo, desde já eu te peço, se inscreva no nosso canal, curte, comenta, compartilha, acione o sininho de notificação, assim todos os vídeos que forem postados você será notificado. E é isso, então vamos lá. Aqui, olha, eu tenho o círculo mágico, fiz a minha primeira correntinha aqui para poder prender, vou voltar aqui dentro e vou fazer um ponto baixo. E vou fazer uma correntinha para dar a altura do ponto alto. E dentro desse círculo, eu vou fazer mais 12 pontos altos. Neste caso aqui, eles não são separados pela correntinha, tá? Pode fazer 12 pontos altos direto. Eu vou dar continuidade aqui e volto com vocês. Então, voltando aqui, olha, eu fiz 12 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vou puxar esse fio aqui pra gente poder fechar o nosso círculo mágico. E ele vai ficar assim, ó, bem fechadinho, é só puxar bem. Vou pegar aqui esse fio, vou vir aqui na minha primeira correntinha aqui, olha, do meu ponto alto falso que eu fiz, e vou fazer um ponto baixíssimo aqui pra poder fechar. Vou subir aqui 2 correntinhas, que é pra dar a altura de um ponto alto, vou laçar o fio, vir no mesmo lugar e vou fazer aqui um ponto alto. Agora, eu vou dar uma correntinha aqui pra dar um espaço entre um ponto e outro, um grupinho, né, e outro. Vou vir aqui no próximo ponto alto e vou fazer 2 pontos altos. Mais uma correntinha e venho no próximo ponto e faço 2 pontos altos. Então, essa carreira aqui será uma sucessão, aliás, uma sequência de 2 pontos altos sobre o mesmo ponto de base, separados então por uma correntinha. Deixa eu fazer mais um aqui com vocês, porque eu acho que a câmera não pegou. Pronto. Dessa forma. Uma correntinha, venho no próximo ponto e faço 2 pontos altos. E vai ficando assim, eu vou completar a minha volta, e quando eu vier fechar aqui, eu venho com vocês. Voltando aqui, pessoal, eu deixei para poder finalizar com vocês e mostrar que nesse último aqui, olha, nós não vamos fazer a correntinha de separação. Então, aqui, eu vou fazer 2 pontos altos no meu próximo ponto de base, e observa que aqui nós temos uma correntinha, como se fosse mesmo uma correntinha em cima do nosso ponto.
Então, ele fica exatamente aqui, olha, nesse meizinho. Aqui, nós pegamos, não nessa correntinha aqui do lado, nós pegamos em cima dele, que foi aonde nós fechamos com ponto baixíssimo, né? Aqui, ele vai ficar um pouco aberto aqui. Se eu fizer uma correntinha, vai dar como se fosse um buraquinho aqui, o que não deixa o trabalho esteticamente bonito. Não tem problema se você fizer, mas não fica bonito. Então, aqui eu vou te mostrar que não vai fazer falta essa correntinha no final aqui para fecharmos. Olha como já fica esse espacinho aqui. Então, aqui é só você vir, né, na sua segunda correntinha, que nós fizemos aqui para dar a altura do nosso ponto alto. Uma, duas, perdão, tô pegando aqui em cima aqui, olha, na segunda correntinha. Pronto. Tinha ficado um fio pra trás. E ele fechou, tá vendo? Tendo esse mesmo espacinho que os outros têm de uma correntinha. Se eu fizesse mais uma correntinha aqui, ele ia ficar bem separado. E aí não fica bonito, né? Agora, nós vamos alargar aqui, olha, essa laçada. E vamos buscar aqui, exatamente aqui, olha. Entre um ponto e outro que nós fizemos. Observa que aqui nós temos 2 pontos altos. Nós vamos pegar aqui, ó. No meio dele. Vamos puxar esse fio aqui pra trás. Deixa eu largar aqui um pouco mais, que esse fio é o 8. Então, ele é mais grosso, ele é mais difícil. Vamos vir dentro desse mesmo ponto, nesse mesmo espacinho, e vamos fazer um ponto baixo. Desse jeito. Faço uma correntinha, que é pra dar a altura do nosso ponto alto. Vou vir aqui dentro desse mesmo ponto e vou fazer um ponto alto. E vai ficar assim. Essa carreira agora é a nossa terceira carreira, então ela vai ser uma carreira de 3 pontos altos. Sempre fazendo o nosso aumento no último ponto de base que nós temos, né, dos nossos grupinhos aqui. Porém, nós vamos fazer aqui, olha, os 2 pontos altos no último ponto. Lembra que nós temos aqui, olha, no mesmo ponto de base, esses 2 pontinhos? Então, nós fizemos aqui o nosso aumento. Vai ficar faltando esse para completarmos quando dermos a volta toda. E essa forma de trabalhar faz com que o seu trabalho não fique com aquela marcação da correntinha. Porque na segunda aqui, olha, eu fiz 2 correntinhas para poder subir. Se eu continuar subindo dessa forma, eu vou ficar com uma marcação exata no mesmo ponto, e aí dá para poder ver aonde terminou, aonde começou, e dessa forma fica praticamente invisível. Eu já fiz aqui, né, um suplá desse tipo na cor verde Tiffany, mostrei para vocês e realmente vale a pena. Então, aqui nós vamos começar todas as nossas carreiras daqui por diante dessa forma. Em vez de fechar com ponto baixíssimo, nós vamos fechar pegando a laçada por trás, no ponto a seguir, né, que está do lado, e vamos fazer 2 pontos no mesmo ponto de base, completando essa volta depois quando a gente concluir aqui, olha. Aí a gente completa. Eu vou, né, continuar aqui e quando for para fechar eu venho e fecho com vocês aqui o meu último ponto para formar o grupinho de 3 pontos altos dessa nossa terceira carreira aqui, dessa nossa terceira volta. Então, vamos lá? Agora, eu faço uma correntinha, venho aqui no meu próximo ponto e faço um ponto baixo. Venho aqui no meu próximo ponto e faço 2 pontos sobre o mesmo ponto de base. Mais uma vez, uma correntinha, venho aqui no meu próximo ponto e faço um ponto alto. No próximo ponto, eu faço meu aumento. Então, aqui eu já tenho 2 grupinhos, aliás, de 3 pontos altos. Eu vou completar e volto para fechar aqui com vocês. Voltando aqui, eu vou fazer esses 2 últimos aqui com vocês pra gente poder fechar. Já fiz aqui a minha correntinha de separação. Fiz aqui agora os meus últimos 3 pontos, né? Meu bloquinho de 3 pontos altos. O aumento sempre no último ponto. E agora, eu cheguei aqui, olha, no nosso início, onde eu iniciei com 2 pontos altos e preciso completar ele aqui com
mais um ponto alto para dar o nosso bloquinho de 3 pontos. Então, eu vou vir aqui, olha, em cima desse ponto aqui, que é o que a gente deixou sem fazer, vou vir aqui em cima dele. Aqui vai ser um pouquinho mais difícil, porque esse fio é fio 8, então ele é um pouquinho mais... Como que eu vou falar? Ele é duro, é estranho. Desse jeito. Fiz aqui, olha, em cima dele, né? Nessa correntinha aqui de espaço aqui do meu ponto alto. E vou vir aqui agora e vou fazer um ponto baixíssimo para poder fechar. E ficou desse jeito. Exatamente igual os demais. Ele não fica com aquela marcação de duas correntinhas, né, ao longo do fio. Então, novamente, eu vou esticar aqui o meu fio, vou pegar aqui, olha, aqui é onde eu faria o meu aumento, né? Faria um ponto alto aqui, porque agora eu vou começar com um grupinho de 4. Aí, eu faria 1, 2, 3, 4, né? No meu último aqui, o meu aumento. Então, eu venho aqui, busco esse fio aqui pra trás, do mesmo jeito que nós fizemos. E aí, eu sempre vou iniciar com 2 pontos altos sobre o mesmo ponto de base. Eu vou puxar bem aqui, pra ele não ficar difícil depois de completar aqui o meu ponto aqui. Vou vir aqui de novo no mesmo ponto e vou fazer 2 pontos altos. Volto, faço mais um ponto alto. Dessa forma. Uma correntinha de separação. Agora, eu vou começar a minha volta tendo 4 pontos em cada um desses bloquinhos que nós fizemos. Então, eu faço ponto alto sobre ponto alto, fiz 1, 2, venho no meu último ponto aqui e faço o meu aumento. Faço um ponto alto, bem, faço mais um. Então, aqui, olha, nós ficamos com 4 pontos altos e aqui no nosso início, 2 pontos altos. Quando nós fecharmos aqui a carreira, nós vamos completar aqui os 2 pontos que estão faltando aqui, pra gente poder subir para a próxima carreira. E quando eu chegar aqui, eu volto e completo com vocês. Então, aqui, eu já fiz, né, toda a minha volta. Vou vir aqui agora pra completar essa última, como é que eu vou falar, esse último bloquinho aqui. Já fiz aqui a minha correntinha de separação e vou fazer um ponto alto aqui no meu próximo ponto. Agora, eu venho aqui nesse próximo ponto e faço um ponto alto. Venho aqui, olha, na minha correntinha e faço um ponto baixíssimo. E aí, ficou desse jeito. Então, aqui, pessoal, agora a gente vai fazer a nossa próxima carreira, nossa carreira de número 5. E aí, a gente vai repetir o mesmo processo. Busco o fio aqui atrás, pela parte de trás, aliás. Volto aqui no mesmo lugar, puxo esse fio aqui pra frente e faço um ponto baixo. Em seguida, uma correntinha para dar a altura do ponto alto e mais um ponto alto. E vou seguir agora, fazendo uma correntinha de separação e ponto alto sobre ponto alto. Fazendo meu aumento sempre no meu último ponto. E então, eu fiquei agora com 5. 1, 2, 3, 4, 5, com 5 pontos altos aqui dentro de cada lequinho desse. Eu vou seguir fazendo isso até completar a volta de número 8, porque daqui pra frente será apenas repetições de carreira, porém, respeitando sempre o aumento no último ponto que nós temos dentro de cada lequinho. Então, como será uma sequência que agora somente de repetições, eu vou adiantar o meu trabalho, volto e fecho com vocês. Caso tenha ficado alguma dúvida com relação a esse fechamento aqui e início, volta no vídeo e assista novamente para você poder entender, ok? Eu vou adiantar e já volto. Pessoal, eu voltei aqui para dar uma dica para vocês, por quê? Eu esqueci um ponto na carreira de baixo. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4.
Aqui eu deveria ter 5, porque eu já tenho 4 embaixo. 1, 2, 3, 4. Então, eu deveria ter 5 aqui. Para eu poder começar, né, completando aqui minha carreira com 6 pontos. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, nesse caso aqui, eu teria que fazer 2 pontos juntos aqui, ou repor o meu ponto aqui. Eu escolhi repor o ponto aqui porque eu achei mais interessante do que fazer 2 pontos aqui e ficar faltando esse, porque o espaço aqui ia ficar maior. Como que eu vou repor esse ponto? Eu vou laçar o fio na minha agulha e tenho essa correntinha aqui, olha. Nessa correntinha aqui, eu vou pegar a alça dela de baixo, dessa forma. Fiquei com 3 laçadas na minha agulha. Vou voltar o meu fio aqui, olha, a minha agulha, perdão, e vou buscar o meu fio aqui, desse jeito. Agora, eu permaneci com 1, 2, 3, 4 laçadas na minha agulha. Vou vir dentro desse espaço, onde eu deveria ter feito o meu aumento. E vou passar aqui por dentro, no meio desse ponto, e puxar esse fio aqui, olha. Então, aqui, onde eu deveria ter feito o meu aumento, que eu esqueci de fazer, que é aqui, né? Bem em cima desse ponto aqui da carreira de baixo, eu passei aqui, deixa eu voltar aqui, ó. Exatamente aqui, eu tenho um ponto aqui, onde eu esqueci de fazer, eu vou introduzir a minha agulha novamente aqui, vou buscar aqui o fio, dessa forma. E agora, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, tenho 5 laçadas na minha agulha. Vou passar o fio aqui, ó, nesse espaço de uma correntinha que eu tenho. Vou buscar o meu fio aqui atrás e vou passar por dentro de 2 laçadas. Vou continuar com 4 na minha agulha. Vou voltar aqui novamente e vou buscar o meu fio. Vou passar por dentro de mais 2 laçadas. Agora, eu tenho 3 laçadas na minha agulha. Vou buscar aqui e fazer o meu ponto alto da carreira de cima normalmente. E aí, ficou desse jeito, olha. Eu consegui aqui repor o meu ponto da carreira de baixo e sigo aqui fazendo. Como eu tenho que fazer aqui o meu aumento, eu vou voltar aqui e vou fazer o meu aumento da carreira de cima. Então, eu vou vir aqui, olha, em cima desse mesmo ponto e vou fazer o meu aumento. Então, aqui eu fiz o meu aumento na minha carreira de cima. E as minhas carreiras ficaram completas. Olha, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui eu sigo fazendo normalmente agora. Ponto alto sobre ponto alto. E na minha última carreira, um aumento. Caso você esqueça, não precisa mais desmanchar seu trabalho todo. Você pode fazer dessa forma e continuar. É uma dica simples, mas acredito que vai ajudar bastante pessoas, assim como me ajudou. Eu já cansei de desmanchar a carreira, por conta de um ponto que eu havia esquecido e não queria deixar o trabalho incompleto. E a gente sabe quanto que dói desmanchar e voltar atrás. Olha, tá ficando assim. Então, voltando aqui, pessoal, concluí os meus 8 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou fazer o fechamento aqui, com ponto baixíssimo. E nós já vamos subir para a próxima carreira. Aqui, eu vou fazer 2 correntinhas, que é para dar a altura do ponto alto. Eu não vou fazer do outro jeito como estávamos fazendo. Essa carreira vai começar diferente. E agora, eu sigo fazendo um ponto alto para cada ponto de base, inclusive nos espaços de uma correntinha que nós temos. Venho aqui. E aqui eu vou seguir fazendo ponto alto para cada ponto que eu tenho. E no espaço de uma correntinha, eu também vou lá e faço um ponto alto. Então, eu vou fechar essa base toda com ponto alto. E quando eu finalizar,
eu venho aqui para poder mostrar como que a gente vai começar agora a carreira de cima, ok? Vou seguir aqui por toda a volta, fechando ela com pontos altos. Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Então, voltando aqui, eu completei todo o meu círculo, né? Com pontos altos, inclusive aqui nesse espacinho de uma correntinha. Agora, nós vamos subir para fazer a próxima carreira. Aqui eu vou fazer 2 correntinhas, que é para dar altura de um ponto alto. Vou vir aqui no próximo ponto e vou fazer 2 pontos altos no mesmo ponto. Dessa forma. Faço uma correntinha de espaço, solto um ponto alto, venho no próximo e vou repetir essa sequência. Um ponto alto sozinho e no próximo 2 pontos altos no mesmo ponto de base. E vou formando assim os meus bloquinhos. Faço uma correntinha novamente, pulo um ponto, pego no próximo, faço um ponto alto e no próximo 2 pontos altos. E assim eu vou fazer por toda a carreira até chegar aqui no final. E quando chegar aqui, eu volto para poder fechar com vocês. Então, voltando aqui, eu fiz uma correntinha, vou completar agora, né? Solto um ponto alto de base, venho no próximo para completar os nossos bloquinhos de 3 pontos altos. Faço uma correntinha, pulo uma correntinha e fecho na próxima. E aqui fechou certinho. Então, ficou dessa forma. Agora, nós vamos caminhar com pontos baixíssimos por dentro aqui desses pontos altos que nós fizemos, até o próximo espacinho que nós temos aqui. Agora, aqui eu vou pegar embaixo aqui dessa alcinha, para poder fazer o meu ponto baixíssimo aqui. Desse jeito. Dentro desses espacinhos, nós vamos fazer 4 pontos altos. Então, aqui, eu vou fazer um ponto baixo e vou fazer uma correntinha para dar altura de um ponto alto. E vou fazer mais 3 pontos altos dentro desse espaço. Faço 2 correntinhas de separação. Venho no próximo espaço que tenho e faço um ponto baixo. Faço 2 correntinhas e venho no próximo espaço e repito os 4 pontos altos dentro desse mesmo espacinho. Desse jeito. Agora, eu faço de novo 2 correntinhas e essa vai ser a sequência dessa carreira, até o final. Nós vamos fazer 2 correntinhas, vir aqui no próximo espaço, fazer 4 pontos altos. 2 correntinhas, um ponto baixo. 2 correntinhas, 4 pontos altos. E assim, sucessivamente, até chegarmos aqui, ó, pra gente poder fechar a nossa carreira. Então, voltando aqui, pra gente poder fechar essa carreira, eu vou fazer minhas 2 últimas correntinhas. Um ponto baixo. Faço 2 correntinhas novamente. E vou fechar aqui. Na minha correntinha, onde eu fiz para completar o meu ponto alto falso. Deixa eu pegar aqui, olha, por trás. E então, eu fechei essa carreira, e agora a gente vai passar para a carreira de cima. Novamente, eu vou fazer 2 correntinhas aqui para dar altura de um ponto alto. Vou vir dentro desse mesmo espaço dessa correntinha. Deixa eu virar aqui para ficar melhor. Aqui, olha, vou vir aqui dentro desse mesmo espaço e vou fazer aqui mais um ponto alto. Fiquei com 2 pontos altos no mesmo espacinho. Vou vir aqui no próximo ponto e vou fazer mais 2 pontos altos sobre o mesmo ponto de base que eu tenho aqui. Vou vir aqui no meu terceiro ponto e vou fazer somente um ponto alto. Vou vir no meu quarto ponto e vou fazer 2 pontos altos. Então, nessa carreira, nós vamos fazer aumentos
em cima de cada bloquinho desse de 4 pontos que nós fizemos. Então, eu fiz 2 pontos altos sobre o mesmo ponto de base, né, do primeiro ponto que eu tenho, 2 pontos altos no segundo ponto, 1 ponto alto no terceiro e 2 pontos altos no quarto. Então, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 pontos altos aqui. Vou fazer agora uma correntinha, vou laçar o fio e vou vir direto aqui, ó, nesse meu primeiro ponto aqui, e vou fazer essa sequência de aumentos. No primeiro, segundo e no quarto ponto alto que eu tenho. No terceiro, eu faço somente um ponto. Vou seguir fazendo aqui e quando eu finalizar, eu volto pra gente poder fechar junto. Então, chegando aqui, pra poder fechar essa carreira, eu fiquei, né, novamente só recapitulando. 7 pontos em cima desses 4 pontos que nós tínhamos embaixo, fazendo os nossos aumentos sempre no primeiro, segundo e quarto ponto. Então, ficamos com 7 pontos nessa carreira aqui de cima. Agora, eu vou fazer uma correntinha, pra gente poder fechar com um ponto baixíssimo. Na minha segunda correntinha aqui, do meu ponto alto falso que nós fizemos, para subir essa carreira. Fiz um ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer novamente 2 correntinhas. E em cima desse mesmo ponto, eu vou fazer um aumento. Ficando com 2 pontos altos, no mesmo ponto de base que eu tenho aqui. Vou vir aqui no meu segundo ponto, ele vai ficar um pouquinho mais apertadinho aqui. É só fazer uma forcinha que ele entra. Vou vir aqui nesse segundo ponto e vou fazer um ponto alto. Deixa eu soltar aqui. Pronto. No terceiro, vou fazer um ponto alto. No quarto, eu vou fazer um aumento. O meu aumento vai ficar exatamente dentro do aumento que nós fizemos na carreira de baixo. Olha aqui. Exatamente dentro dele. Então, vou fazer aqui o meu aumento nesse quarto ponto. Vou vir aqui no meu quinto ponto e faço somente um ponto alto. Vou vir aqui no meu sexto ponto e faço somente um ponto alto. E agora, no sétimo, eu vou fazer um aumento. Então, eu faço 2 pontos altos aqui no meu sétimo ponto. Nessa carreira aqui, nós ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos. Então, fizemos um aumento no nosso primeiro ponto, no nosso quarto ponto e no nosso sétimo ponto. Sem fazer correntinha de separação, eu laço o fio na agulha, venho aqui no próximo e vou repetir. 2 pontos altos no meu primeiro ponto. No segundo ponto, somente um ponto alto. No terceiro, também, somente um ponto alto. No meu quarto, novamente, olha, dentro daquele aumento que nós fizemos na carreira de baixo, eu faço um aumento. No meu quinto ponto, somente um ponto alto. No meu sexto ponto, um ponto alto. E no meu sétimo, eu faço um aumento. Ficando, então, no total, com 10 pontos altos. E assim, eu vou seguir por toda a volta, sem correntinha de espaço, e vai ficando assim, até chegarmos aqui pra gente poder fechar e eu volto pra finalizar. Então, voltando aqui, olha, já concluí toda a minha volta. Vamos fechar aqui com um ponto baixíssimo, na minha segunda correntinha aqui do meu ponto alto. Então, ficou assim. Agora, eu vou voltar aqui, ó, dentro desse espacinho que nós acabamos de fechar, e vou fazer um ponto baixo aqui dentro. Vou pular esse primeiro e segundo ponto e vou vir aqui nesse espaço, no meu terceiro ponto alto, e aqui dentro nós vamos fazer 5 pontos altos. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Vou vir aqui dentro desse espaço que nós temos aqui, olha, que fizemos o nosso aumento. Então, eu pulo 1, 2, venho dentro desse espaço aqui e faço um ponto baixo. Vou pular 1, 2, vou pegar aqui nesse espaço e vou fazer 5 pontos altos. Então, eu vou fazer 5 pontos altos
no meu terceiro ponto, eu pulo 1, 2, pego no terceiro, faço 5 pontos altos, venho quarto, pulo quarto, quinto. Aqui no sexto, bem no meio dele aqui, olha, onde nós fizemos o aumento, eu faço um ponto baixo, venho aqui, pego o meu sexto, sétimo, no oitavo, eu vou fazer de novo 5 pontos altos. Então, voltando aqui, eu finalizei essa minha carreira. Agora, nós vamos para a última carreira do nosso trabalho. Então, eu vou fechar na minha segunda correntinha que eu tenho aqui do meu ponto alto falso com um ponto baixíssimo. Desse jeito. Vou vir aqui nesse mesmo espaço e vou fazer um ponto baixo. Vou buscar o fio aqui atrás e faço um ponto baixo aqui. Agora, eu vou pular 1, 2. Vou pular os 2 primeiros pontos que eu tenho aqui, que são os meus aumentos. Laço o fio na agulha, venho aqui nesse terceiro ponto alto e dentro desse terceiro ponto alto, eu vou colocar aqui 5 pontos altos. Então, já tenho 2, 3. Deixa eu só desmanchar esse aqui, que essa argola aqui ficou muito alta. Muito grande, quer dizer. 3, 4 e 5. Então, ficou assim. 5 pontos altos no meu terceiro ponto. Venho no pulo quarto, quinto, venho no meu sexto ponto alto e faço um ponto baixo. O meu ponto baixo vai dar exatamente dentro do aumento que nós fizemos. Agora, eu venho, pulo o sétimo, venho no meu oitavo. Então, recapitulando, pulei 1, 2, no terceiro fiz 5 pontos altos. Venho quarto, quinto, no sexto, bem aqui no meizinho, eu fiz um ponto baixo. Aí, agora eu venho sexto, sétimo, oitavo. No oitavo, eu vou fazer novamente aqui mais 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Então, ficou assim. No meu oitavo ponto, eu fiz 5 pontos altos. Vou pular o nono e o décimo, e vou vir aqui, bem no meio, e faço um ponto baixo. E aí, já está formado o nosso primeiro coração. Então, eu pulei os 2 primeiros, fiz no terceiro ponto 5 pontos. Pulei mais 2 no oitavo, no sexto, perdão, eu fiz o meu ponto baixo. Pulei aqui mais 2, no meu oitavo, eu fiz mais 5 pontos. Pulei mais 2 e fiz um ponto baixo antes de iniciar a próxima carreira. Então, vou vir aqui novamente, pulo esses 2 primeiros pontos altos, venho no meu terceiro ponto e novamente eu vou repetir esse processo. Eu vou fazer mais uma vez aqui e depois a gente segue até completar. Já tenho 3, 4 e 5. 5 pontos. Pulo 1, 2, venho exatamente aqui no meio, no meu sexto ponto, um ponto baixo. Laço o fio e venho aqui no meu oitavo ponto e repito mais 5 pontos altos. Então, aqui, olha, fiz 1, 2, 3, 4, 5. Pulo agora esses 2 pontos, venho aqui bem no meio, na minha emenda, né, do próximo coração aqui, e faço um ponto baixo. E aqui eu já tenho 2 corações. Cheguei assim pra vocês verem direitinho. E eu vou seguir fazendo até completar essa volta, e quando for pra poder fechar, eu venho e fecho aqui com vocês. Então, voltando aqui, finalizamos a nossa última carreira. E agora, vamos fazer aqui o nosso arremate, né? Fazer aqui o ponto baixíssimo para poder fechar. Vamos fazer um ponto baixíssimo nesse ponto baixo que nós fizemos aqui logo no início. Pronto. E pronto. Vou puxar aqui o meu fio
e já posso cortar. Vou puxar aqui essa ponta, vou ajustar ela bem e vou trazer ela aqui pra trás, pra gente poder fazer o nosso arremate. Então, voltando, né? Já finalizei aqui, fiz o meu arremate na parte de cima, e esse foi o resultado de mais um trabalho. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte, comenta, compartilhe o nosso vídeo com outros crocheteiros, outras pessoas que vão fazer também. Eu quero agradecer muito a paciência de vocês que ficaram comigo aqui até o final desse trabalho. Agradecer principalmente a todos os que já se inscreveram no canal. E se você que ainda não se inscreveu, eu te peço, né, se inscreve, nos ajude aí, nos dê uma força aí no nosso canal. Curte, comenta mais uma vez, né? E, se possível, compartilhe aí com outras pessoas. E é uma honra e um prazer muito grande poder compartilhar isso com vocês, tá bom? Então, tá joia. Mais uma vez, muito obrigada. Fiquem todos com Deus e até um próximo vídeo.